reflexão da nossa vida, da nossa família, como está vivendo. Mas também, esta parábola é uma narrativa que nos leva a uma reflexão de relacionamento. O objetivo nesta noite, de eu trazer essa reflexão para os meus irmãos, é falar sobre relacionamento. Precisamos moldar mais isso, precisamos melhorar mais isso, precisamos despertar mais isso, precisamos entender o que é relacionamento. Relacionamento não somente na igreja, mas também em outros ambientes aí onde a gente vive socialmente. E uma narrativa que fala sobre isso, um relacionamento familiar, que pode se adequar a qualquer outro tipo de relacionamento interpessoal. Como eu já falei, é um relacionamento entre duas pessoas, é uma conversação, é um diálogo, é uma convivência, não somente em casa, mas também aqui na igreja. Realizando uma analogia desse texto, comparando, eu vi algo muito interessante nesse texto que eu não achei nenhum comentário. Eu li vários comentários, vocês nem imaginam. Por último, hoje eu li o do Champlin, mas só nessa passagem do Lucas 15. Eu nem tentei procurar na internet sobre aquilo que eu vou falar hoje à noite, aquilo que eu vou comentar aqui. O primeiro ponto que eu vou bater aqui, eu não vi, pode ser que algum outro pregador já pode ter falado sobre isso, mas eu não vi ainda. Então, realizando essa analogia, vem a seguinte pergunta: o que estava ocorrendo? O que estava ocorrendo naquela família? O que estava acontecendo naquela família, que é uma narrativa, uma parábola, Jesus falou. Mas o que estava acontecendo naquele lar para que 3 personagens desta parábola tomassem um tanto quanto alguns procedimentos diferentes, em alguns posicionamentos, opinião, oposição de alguns assuntos que a gente vai ver. Posicionamento estes que poderão ocorrer no nosso lar, poderão ocorrer na igreja, poderão ocorrer no nosso trabalho, poderão ocorrer na nossa escola, ou na faculdade, aonde você está, no ambiente onde você trabalha, naquilo que você faz, pode acontecer isso. Versículo 11, primeiro ponto, foi logo quando comecei a ler o texto, já veio logo o Fiat Luke. O ápice talvez seja aqui. Versículo 11 diz o seguinte: e disse Jesus, ou e disse, algumas versões, um certo homem tinha 2 filhos. Eu parei por aqui. Um certo homem, que homem era esse? Eu faço perguntas e o texto e a mente vai respondendo. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E eu perguntei, aonde está a mãe desses filhos? Foi a primeira pergunta que eu fiz ao texto e eu estava querendo descobrir. O texto do início, do versículo 11 ao 32, não fala da mãe. Só fala do pai e os 2 filhos. Aonde está a mãe? Aí eu já começo aqui a arrancar coisas. Uma família precisa de uma mãe. Uma família precisa de um pai. Uma família precisa de uma mãe. Onde está a mãe desses filhos? Ela não é citada nesta parábola. O que houve que não foi incluída? A mãe desses 2 homens. Eu falo menino, mas são 2 homens. Um mais jovem e um mais velho. Por que ela não foi incluída? Lucas fala das mulheres. A teologia de Lucas, a fonte que ele buscou, a fonte L, ele fala das mulheres. O texto acima das dracmas fala que uma mulher perdeu as dracmas. Não é isso, o texto de cima fala. Uma mulher perdeu. Por que ele não falou que da mulher, a mãe desses? Será que ele era separado? Aí o primeiro ponto que eu bato aqui, pode ser que a falta de uma mulher no lar, de uma esposa presente, pode ter problema numa família. A falta de um relacionamento de uma mulher moderadora, que ela veio para moderar, para apaziguar, e as mães são isso, né? Modera. Calma, marido. As esposas controlam o marido, que às vezes o marido fica, né? Meio enfurecido com o filho, né, filhos? Aqui eu falo para 3 tipos de pessoas: pais e filhos, né? Esposa e filhos também. Esta parábola ilustra isso. E às vezes a mulher é moderadora, a mulher precisa ser moderadora. O moderador é para isso, para moderar, é o vice-chefe ou o subcomandante, né? Imagine se o comandante está chateado, explodindo, e o subcomandante vem e já lança um peso.
em cima dele. Ele vem explodindo a tropa fica toda como? Né, Mateus? Como é que fica a tropa? Então, a moderadora, a mulher, aqui eu vejo, o primeiro ponto que eu vi é isso, que tinha que ter uma moderadora. A mulher não estava naquele ambiente. Pode ser que tudo isso que aconteceu nesta parábola foi por causa da ausência da esposa. Eu não sei o que estava acontecendo, o texto não me diz. Certo homem, diz um certo homem. Que homem era esse? Olha só, eu lendo, ele era um pai. A responsabilidade do pai. A responsabilidade do pai como chefe de família. Além de pai, chefe de família. Tem que dar conta, tem que cuidar dos filhos, tem que orientar os filhos, tem que preparar os filhos para o mundo, tem que dar estudo, dar educação, dar alimentação e dar também condições para que ele tenha um bom hospital, um bom médico, né? Para tratar da sua saúde. Além de pai, chefe de família, e também era um patrão. Aquele homem tinha bens, aquele homem tinha fazenda, aquele homem tinha um empreendimento. Ele tinha que cuidar dos filhos, tinha que cuidar dos empregados e tinha que cuidar da herança que ele tinha recebido. Olha só, quanta coisa tem aqui. E aquele pai tinha essa responsabilidade. E aí aparece o filho, versículo 12. Aparece o filho. E diz assim o mais moço ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Imagina um filho, chega para o seu pai: pai, eu não quero ficar mais em casa. Pai, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou sair. Pai, eu não quero. Qual é a preocupação do pai, do esposo ou da esposa? Qual é a preocupação? Vem logo, meu filho vai para onde? Meu filho vai fazer o quê? Meu filho vai entrar no mundo, ele não está preparado. Será que podemos dizer que uma mulher no lar é o ponto moderador? Eu falei, né? Está ouvindo, não? Está difícil de ouvir? Está atrás aí? Melhorou o som lá atrás, que eu estava assistindo que o som estava muito para frente. Alguns não estão escutando lá atrás. Será que podemos dizer isso? Que a mulher, eu acho que estava um pouco agudo, tem que botar mais grave. Melhorou? Será que podemos dizer que essa mulher, uma necessidade naquela família, uma necessidade da família de uma mulher, de uma esposa? Será que podemos dizer também que a ausência da mãe foi o grande conflito entre os integrantes daquela residência? Assim é uma família constituída. Assim seria essa família. A ausência da mãe física, ou também a ausência da mãe conselheira, a ausência da mãe companheira, a ausência da mãe, quando eu falo da mãe, estou falando também dos pais, né? Do pai moderador, ou da mãe moderadora, aquele que veio para apaziguar, e não para aquela que eu falei, não aquele que veio para jogar lenha. Tem um problema, aí joga mais problema. Olha, o seu filho está fazendo isso. Tem que ser moderadora. O esposo chega cansado, ou a esposa chega cansada, o marido vem e joga mais lenha. Aí a panela de pressão não aguenta, não é isso, esposo? A panela de pressão aí começa a querer explodir. Né? Então tem que ser moderador. Aquele que veio para apaziguar, não joga lenha na fogueira. O pai dos dois filhos também tinha um poder de moderador, de apaziguar. Eu acho que havia um conflito naquela casa. A gente mais embaixo vai ver esse conflito. E o versículo 12 diz que ele requeria a sua herança. Ele requeria algo que era dele, para gastar dissolutamente. Vem outra pergunta. O que estava acontecendo na vida daquele jovem? Estava na casa do pai, tinha tudo o que ele queria. Tinha trabalho, tinha condições financeiras, tinha alimentação, tinha o pai que cuidava. Outra coisa que eu observei é a atitude do pai. A gente vai ver também aqui. Vocês vão observar que a atitude daquele pai, eu estou falando de um ponto de vista, eu observei relacionamentos e comportamentos.
Esse é o meu prisma. Eu não estou aqui entrando na teologia. Eu estou aqui entrando na parte de relacionamento, o que eu vi neste texto, o que eu estou passando para os meus irmãos. O relacionamento daquele jovem, o que fez aquele jovem querer sair do convívio da sua família? Será que as orientações do pai não foram suficientes? Será que o aprendizado que ele teve, os ensinos que ele teve, não foi suficiente para ele permanecer? Alguma coisa estava passando na mente daquele jovem. Será que não chegou alguém? Será que o pai não chegou? Meu filho, o que está acontecendo? Não tinha mãe, tinha um pai. Vou falar agora do texto, o pai. Mas na família tem a mãe, na família tem um irmão. Você que é jovem, você que tem irmão mais velho, tem alguém na sua casa para você conversar. Ah, mas eu não posso abrir meu coração. Mas procura alguém que você pode abrir o seu coração e conversar com ele. Aqui na igreja tem os pastores, aqui na igreja temos diáconos, aqui na igreja temos as irmãs, temos os irmãos. Você pode procurar essa pessoa e conversar com ele, abrir o seu coração. Antes de tomar uma decisão, então, palavra muito evocada, né, monocraticamente, né? Você decide sozinho. Antes de tomar a decisão, procure alguém, converse, para não tomar uma decisão errada. Foi justamente a decisão, a opinião, o que ele tomou, requerendo a sua herança para gastar dissolutamente. E ele repartiu, o pai repartiu os seus haveres. Pela lei judaica, o filho mais velho ficava com 2/3 da sua herança, a herança dele, a herança do pai, e o mais novo, 1/3, uma parte. E uma parte da herança, o pai arrendou tudo, dividiu por 3 e deu a parte dele, em valores. Mas ele já estava mal intencionado em sair da casa para ir ao mundo, para gastar dissolutamente, para gastar os seus bens, aquilo que ele tinha, a sua herança. Não jogue fora a herança que você tem. Cutuca o teu irmão aí, não jogue fora a sua herança. Cutuca mesmo. Vai despertar, irmão, não joga fora, você tem uma herança. Não venda, não troca a sua unção, aquilo que você tem, por um prato de lentilha. Não troque as coisas que Deus está te dando por aquilo que está lá fora. Não troque as bênçãos que você está recebendo, a unção que você recebeu, naquilo que estão oferecendo lá fora. Muitos estão trocando, estão sendo presos. Muitos estão trocando, estão sendo mortos, infelizmente. Muitos estão trocando uma vida familiar, uma vida social, uma vida na igreja, estão indo para outro lar, que é o cemitério. Nós vamos todos para o cemitério, mas não antes do tempo. Nós vamos no tempo certo. Ele repartiu os seus haveres. Parece que um certo montante foi garantido para aquele jovem. Mas ele pensou, eu vou lá fora e vou gastar tudo. Aqui dentro não tenho felicidade, a minha felicidade está lá fora. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa felicidade está em Deus. Quando você coloca a sua felicidade em Deus, não tem outra maior. A sua felicidade é estar na casa de Deus, a sua felicidade é buscar Deus, a sua felicidade está na sua família, no seu lar, no convívio da sua família. O seu lar tem que estar saudável, eu estou feliz de estar na minha casa. Quando isso não acontece, eu vou procurar um lugar que me traz felicidade. E este lugar parece que não é a felicidade que você precisa, ainda que você pense. Versículo 13 diz o seguinte: e aos poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Alguns versículos, algumas versões diz que é outro país, né? E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha só a intenção dele. Ele já estava em casa, pensando lá fora. É aquilo, eu estou na igreja, estou pensando lá fora. Eu estou dentro da igreja, mas o meu pensamento está lá fora. Não, nosso pensamento tem que ser aqui da igreja. Buscai as coisas que são do alto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você não buscar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, você vai buscar o Mateus 6,19, que é o tesouro deste mundo. E vai perecer. Quando a gente não busca Mateus 6,33, vai buscar Mateus 6,19, que as coisas desse mundo é o que ele queria.
é os bens materiais. E versículo 13, o que levou aquele jovem a abandonar a casa? O que leva uma pessoa a abandonar a igreja? O que leva a igreja a abandonar já pensou isso? O que leva o filho a abandonar o seu lar? O que leva o filho a abandonar a sua mãe? Será que estava tendo problemas lá? Divergência na casa? Será que está havendo divergência na sua família? O que está acontecendo? Que choque é esse? Que embate é esse que não para? Cada um com o pensamento, cada um puxa para o lado. Se não pensarem juntos, cada um vai puxar para um lado e a corda vai arrebentar. E cada um vai para um lado, vai haver separação, tem que haver concordância, tem que combinar, tem que conversar. É conversando que se entende. Ofendeu, vai lá e, olha, me ofendeu, essa palavra não foi boa não. Essa palavra entrou no meu coração e magoou, e machucou. O problema no filho mais jovem estava dentro da casa. Porque lá fora parecia que a felicidade reinava. Ele queria ser feliz lá fora. Dentro de casa não estava tendo essa felicidade. A iniquidade já vinha consumindo aquele jovem. A iniquidade às vezes consome a pessoa dentro da igreja. E dentro da igreja não é um ambiente saudável, ele quer ir para outro lugar. Não, é dentro da igreja mesmo, está doendo, é aqui mesmo, a palavra está sendo dura, mas é aqui mesmo. É aqui que você se fortalece, é aqui que você vê as coisas acontecerem. Os maus pensamentos, os pensamentos regulares estavam latentes naquele lar ou na mente daquele jovem. O ajuste deveria ter sido realizado antes. O ajuste precisa ser feito antes, a prevenção é antes. A vacina tem que ser tomada antes de acontecer o problema. É antes de acontecer. Os problemas surgirão, mas a prevenção, ela ameniza. A importância da comunicação, da comunhão, da liberdade para conversar. Você tem liberdade para conversar. Você tem liberdade de ir até uma certa pessoa, me ajuda, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de fortalecimento. Vai até o pastor, vai até o diácono. Se o diácono não resolver, leva o pastor. Se o pastor não resolver, vai procurar um especialista. O especialista vai te ajudar, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo essa transmissão, conversa com alguém, abre o seu coração, não lute sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho nós não vamos conseguir nada. Precisamos de alguém para nos ajudar. Precisamos de alguém, como diz o Sérgio Lopes, alguém para estender a sua mão. E aquela mão que te ajudar hoje vai ser aquela mão que você vai ajudar amanhã. Pode ser aquela pessoa que você vai ajudar amanhã. Uma pessoa conselheira, não uma pessoa acusadora. Acusador é o nosso adversário, mas aquela que vai te ajudar. A palavra vem dos altos céus, vai te fortalecer. No lar provavelmente não havia diálogo, naquele lar não tinha diálogo. Precisa ter diálogo nos lares. A esposa conversar com o marido, com o esposo, e assim vice-versa. O filho conversar com o pai, o filho conversar com a mãe. Pai, está acontecendo isso. Pai, está acontecendo. Às vezes o pai está tão preocupado com outras coisas, não está vendo. Versículo 14, quando a realidade surge, diz o versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. O problema vai surgir. Quando menos espera, acontece. Quando a realidade surge, não é conto de fadas não, nós não estamos vivendo conto de fadas. Nós estamos vivendo uma realidade, meu irmão, minha irmã. A igreja é uma realidade. A palavra de Deus, falamos de manhã, assim como estava dando uma palavra, né? Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é viva. É como os heróis da fé estavam vivos, é como Moisés estivesse vivo. Abraão vivo, todos vivos. É como você abre aqui, está vendo filme. É uma realidade. A igreja, você é uma realidade. A igreja está vivendo o momento dela agora, igreja contemporânea, nós fazemos parte da igreja. Lá no futuro vou falar dessa igreja aqui. Aqueles que ficarem, né? Se Jesus não voltar. Vou falar dessa igreja aqui, tinha um grupo de oração aqui, buscava, que visitava, que orava, milagres aconteciam, coisas sobrenaturais aconteciam. Nós fazemos parte da história da igreja. Você faz parte da história da igreja. Fala, meu irmão, você faz parte da história da igreja. Quando eu falo isso, para trazer a responsabilidade para mim. Eu tenho uma responsabilidade.
Eu tenho uma responsabilidade sobre essa igreja. Nós temos, como membros dessa igreja. O problema vai surgir. Diz o texto que, havendo ele gastado tudo, uma grande fome, o problema aconteceu, a pandemia aconteceu. Como o Marco falou de manhã, interessante, né? Antes da pandemia, uma crise, né? A crise, não tem dinheiro, está tudo quebrado. Ué, da onde surgiu o dinheiro do auxílio emergencial, né? Da onde surgiu o dinheiro para os hospitais, né? Tem dinheiro ou não tem? Que crise é essa que falam que tem? Né, Marco? Marco comentou de manhã, eu lembrei aqui. O que fazemos quando os momentos difíceis surgem? Aquele jovem não estava preparado, gastou o dinheiro dele todo, torrou tudo, dissolutamente. Ou diz o texto que gastou com imoralidades, né? Eu não vou falar aqui as palavras. Momento difícil. Aquele jovem precisava de ajuda. Veja que dava felicidade a ele era esbanjar os bens que ele tinha. A felicidade dele era estar com outras pessoas e não com sua família. Quantas vezes esse sentimento, às vezes, nos atinge? Queremos fazer coisas que desagradam a Deus. Queremos fazer coisa dissoluta. Queremos, às vezes, gastar o que não possuímos. Queremos, às vezes, comprar o que não podemos comprar. Queremos, às vezes, desfrutar de uma vida que ainda não foi preparada para nós. Muitos querem viver de mordomia. Muitos querem o bom, né? É bom, é claro. Né, Alex? Viver de mordomia, é claro que é bom. Mas eu quero saber se alguém quer lá, ó, cavar, quer capinar, quer pregar, quer pintar, quer acordar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Né, irmão Antônio? A gente pega o ônibus ali, né? Central, de manhã cedo. Né? Acordar cedo, pegar o ônibus. Às vezes o ônibus atrasa, e agora? A preocupação. Será que alguém quer isso? Mas quer viver uma vida de mordomia. Muitos querem viver uma vida de mordomia. Porém, não querem pagar o quinhão para adquirir bens, para ter uma vida saudável. Versículo 15. Aconselhado por estranho. Aquele jovem, ele não ouviu o conselho do pai. Ele não quis ouvir o conselho do seu progenitor. Diz o texto, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra ou daquela cidade, que o mandou para os seus campos e apacentar porcos. Olha só, um conselheiro vindo perdoa as palavras, do inferno, né? Às vezes vem conselho que vem para a gente, olha, faz isso, não faz aquilo não, mas está te mandando para o buraco. Em vez de te levantar para cima, está te botando lá embaixo. Às vezes vem palavras vindas do capiroto mesmo, e te bota para baixo, te desanima. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e é eficaz. Ela vai penetrando no seu coração, ela vai penetrando na sua mente, e vai te fortalecendo, vai te avivando, vai te despertando, vai te dando ânimo. Por isso que eu boto sempre palavra de ânimo no meu status lá, que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te avivar, e Deus faz isso. Aconselhado por um estranho, e ele foi e se agregou a uns cidadãos daquela terra. Você tem que conviver com o seu irmão aqui, que vai te dar palavra abençoada, sua irmã que vai trazer uma palavra dos altos céus. Aquele jovem foi aconselhar-se com uma pessoa estranha, num país desconhecido, de uma cultura diferente, de uma vida dissoluta. Vai lá se alimentar de coisas imundas. Versículo 16. E desejava encher o estômago com as alfarropas que os porcos comiam. Por que isso? Olha o texto que diz. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O mundo não tem nada para te oferecer. Uma terra estranha não tem nada para te oferecer. Quem tem para te oferecer é seu pai, a sua mãe, o seu familiar, a sua igreja. Contrariou todo o ensinamento aprendido. Quando ele foi para a terra estranha, quando ele foi aconselhar-se com o estranho, o aconselhamento que ele tinha do pai não foi suficiente, não foi saudável, não deu ânimo, não deu força. Quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos nos aconselhar com outra pessoa, nós vamos nos fortalecer lá fora, e vamos ficando fracos aqui dentro, e a gente não consegue voltar.
a gente não consegue voltar para a casa do Pai, a gente não consegue ter força para estar na casa do Pai, a gente nem consegue às vezes falar com o Pai, está tão fraco, mas tão forte com as coisas lá de fora, que não consegue. Mas aqui tem palavra fortalecedora, aqui tem palavra avivada. Ele queria viver a sua própria vida, aquele jovem queria viver a sua própria vida, e quando ele voltou a si, o versículo 17 diz, e caindo ele em si, opa, um bom sinal, caindo ele em si, e disse, quantos empregados meu pai tem pão suficiente e de sobra, e se alimenta, se fortalece, aqui eu não tenho. Quando ele caiu em si, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo, é quando o Espírito Santo toca, é quando a palavra que o Pai falou, ela desperta, é algo diferente. A alma do homem que tem fome de Deus só pode se sentir satisfeito por Deus. Eu me sinto satisfeito com as coisas de Deus, eu só me sinto saciado com a palavra de Deus. Eu me avivo e me desperto com os testemunhos que eu tenho na palavra de Deus. Aqui, eu tenho testemunho aqui, está cheio de testemunho. Vai lá para Hebreus 11, heróis da fé. É como a gente vê Ló, vê Jó, homens que passaram um momento difícil, Sodoma e Gomorra. Imagine uma cidade sendo incendiada, imagine uma cidade sendo destruída. Deus destruindo uma cidade, Deus fala, corre agora de Jardim Meriti, porque aquele vulcão ali do Mendanha vai entrar em erupção e vou destruir tudo. Sabia que tem um vulcão aqui? Quem sabe? 1, 2, 3, só que está morto, né? Tem um vulcão ali, já vi aquele vulcão ali, mas está morto, não tem. Mas imagine se ele aparece, ele fica, né? Foge. Então Ló, com a família, e o negócio acontecendo, e o anjo segurou na mão, ele não queria largar a cidade, né? Pegou na mão dele, sodomia naquela cidade, perversão total. Não vou nem comentar aqui, porque o ministro da Educação está sendo processado aí, estão querendo caçar ele porque falou coisas, né? Tem palavras que a gente tem que engolir, tem coisas que a gente não pode falar, ainda mais quando está em rede social, aí que o negócio fica feio, né? Mas a gente tem a palavra que nos garante. E desejava encher das coisas do mundo, ele queria viver a sua própria vida. Versículo 17, e quando ele voltou a si, disse, quantos têm os alimentos, e eu não tenho nada, eu me alimentando aqui. Há uma necessidade do ser humano, de estar incluído numa família. O ser humano precisa estar incluído numa família. Caso contrário, ele vai se alimentar daquilo que o mundo tem para oferecer. No caso desta parábola, né, ele estava se alimentando de comida de porcos. Mas quando ele cai em si, é quando ele pensa, é quando ele começa a raciocinar. A emoção não está falando mais alto. Vou controlar o horário que eu já estou. A emoção não está falando mais alto, mas a razão. A razão, ela passa pelo prisma, ela passa por uma peneira. Espera aí, se eu fizer isso, vai acontecer. Isso é razão. Se eu for por aqui, espera aí, ali eu não posso passar. Está tendo tiroteio, Marco? Aqui espera aí, não, eu vou testar Deus, não, vou por aqui, vou dar a volta. Vou andar mais, mas eu não posso passar por aqui, vou dar uma volta tão grande, mas vou chegar. Então, a razão, ela leva a isso, a você raciocinar de forma lógica. Tem uma lógica, não é para a emoção. Eu vou fazer isso mesmo porque fizeram isso comigo. Espera aí. Não, tem que ter uma lógica, não é porque fizeram isso comigo. Se eu fizer, vai ter consequências graves, então eu não posso fazer, então eu tenho que ter calma. Cair em si é lembrar-se de algo. Cair em si é quando uma lâmpada aparece assim, opa, tive uma boa ideia. Cair em si é lembrou dos ensinamentos aprendidos. Cair em si é quando a gente bota Deus em primeiro lugar. Espera aí, eu tenho um Deus todo-poderoso. Cair em si é quando eu trago ao meu coração a esperança. Quando eu trago a palavra de Deus para mim. Cair em si é quando eu faço uma reflexão. Quando eu utilizo a razão. Lembrou-se da casa do Pai. Cair em si é lembrar que tem um Pai zeloso. Cair em si é lembrar que tem um Pai
cheio de bênçãos para oferecer. Caísse é saber que lá é o melhor lugar. Eu preciso voltar, lá é o melhor lugar. Lá é o lugar, mesmo tendo divergência com o irmão mais velho, ainda vou falar do irmão mais velho. Mesmo tendo divergência com o irmão mais velho, mas lá é o lugar. A razão passou a fazer parte do seu raciocínio. Caísse é isso. A razão faz parte do seu raciocínio. Os questionamentos podem até surgir, mas a emoção ficou em segundo plano. A emoção sempre tem que ficar, por isso que você fala, controla o seu eu, controla o seu ego, controla os seus sentimentos. O nosso sentimento quer nos levar para lá, mas Deus quer nos levar para cá. O meu sentimento tem que se quadrar com a palavra de Deus. Amar o próximo, é amar o próximo mesmo. O amor não tem limite. É amar. É eu te ofender, te humilhar, e não posso fazer isso, eu não posso. Senão eu vou estar do lado de lá, eu tenho que estar do lado de cá. Quando eu casei com a minha esposa, a minha família pensava X. A família dela pensava Y. E nós agora pensamos J. É diferente. É diferente. X e Y da minha família e da dela. Agora eu tenho uma outra família. Nós pensamos diferente. As virtudes eu posso até trazer, mas os vícios da minha família eu não posso. As virtudes você pode até trazer da sua família, mas os vícios não. As virtudes nossas estão enquadradas no J, que é Jesus. As virtudes nossas estão enquadradas na palavra de Deus. Aqui, está aqui, está aqui. Eu me enquadro aqui, amar ao próximo. Eu nem imagino o que é amar ao próximo. É quando Jesus se entregou. Eu me levantarei e irei até meu pai. Ele tomou uma decisão. Tomar uma decisão é difícil. Ele foi. E já não sou digno de ser chamado filho. Ele se humilhou. Olha só a retidão. Então ele se levantou e foi para o seu pai. Tem que ir, tem que caminhar. Não adianta, eu vou pensar em ir para a igreja. Pensou, mas não foi. Pensou, mas não andou. Eu vou largar isso. Largar, mas está lá ainda, mexendo naquilo. Eu vou largar isso, eu larguei. Fica aí que eu fico aqui. Eu tomo a decisão. Ele tomou a decisão. Ele estava nessa cidade aqui pecaminosa. Estou indo para a casa do pai. Estou retornando para a casa do pai. Olha a alegria. Estou retornando para a casa do pai. Olha a alegria daquele jovem. Eu vou ver meu pai. Eu vou ver os empregados. Eu vou ver a fazenda. A alegria de estar retornando. E a tristeza do pai todo dia. Meu filho, cadê meu filho? A cama está fria. O cobertor está lá. O pai esperando o filho retornar todo dia. Não consegue dormir direito. E ele queria retornar. E ele vai. Está indo, retornando para a casa do pai. Que alegria, que satisfação, que alegria ele está voltando. A ação do Espírito Santo na vida daquele jovem, né? Uma aliança restaurada. O pai falou, trazei o bezerro cevado, matá-lo, vamos fazer tudo feliz. O versículo 22 diz assim, estou correndo. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O pai estava feliz, queria fazer um banquete. É a alegria do pai. Mas disse o pai aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa para colocar sobre ele. O resgate foi imediato. O pai falou, trazei rápido, não vamos perder tempo não. O resgate é rápido. Precisa ser rápido, precisa ser acelerado, precisa voltar logo, tem que tomar a decisão, vem logo, não perca tempo não, está longe da casa dos seus familiares, volta logo, não pensa não. Deus está falando com você aí nas redes sociais, aí na transmissão ao vivo, volta logo, não pensa duas vezes não, é o pastor que está falando, não. Se Deus está usando para falar para você, corre logo, vai logo, teu pai e tua mãe estão te esperando, a tua igreja está te esperando de braços abertos. A alegria dos irmãos aqui em receber aquela pessoa que está entrando, está retornando para a casa de Deus, para estarmos juntos. O resgate foi imediato, a ação foi rápida, foi imediata, não esperou para depois, é hoje, é agora, este é o momento.
A restauração foi imediata, foi logo, a decisão já veio, é o Fiat Lux, foi lá em cima, já veio logo, a bênção chega logo. O irmão mais velho, condenação do jovem, porém o pai perdoa. Preste atenção, o irmão mais velho estava condenando aquela ação, está errado mesmo, viver dissolutamente. O que estava acontecendo no pensamento daquele irmão mais velho? Ele ralando, né? Como a gente termo militar, jargão. Ralando, trabalhando. E o filho mais novo vai lá gastar o dinheiro da herança com prazer. É errado isso. Mas havia conflito ali dentro. Nós vamos ver que parece que o tratamento do pai com o filho mais novo... Eu gosto mais do meu filhinho mais novo, mas o mais velho não. O mais velho tem que ralar. O mais velho tem que trabalhar. Olha a divergência, o tratamento tem que ser igual. O tratamento precisa ser igual, tanto o filho como a filha, quanto o filho mais velho, quanto o filho mais novo. Aquele que está bebezinho, aquele que está na barriguinha. Eu estava analisando esse texto. Sabe aonde a gente aprende relacionamento? No ventre da barriga da mamãe. É aqui que a gente começa a aprender o relacionamento, a convivência começa aqui, ó. É a mãe fazendo carinho, é o pai fazendo carinho, a gente já começa a sentir ali a presença, algo diferente. Os prazeres do mundo que levaram aquele jovem para a perdição. O pai já ficou o filho mais velho, olha só o versículo 25 e o versículo 27, estou correndo já. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio no campo trabalhando, no campo ralando, no campo se sacrificando, no campo fazendo algo para que o dinheiro chegasse, no campo capinando, no campo pintando, no campo fazendo algo. E veio, chegou perto da casa e ouviu a música e dança. Imagine, né? Eu estou indo trabalhar, eu chego na minha casa, está aquela farra, aquela bagunça, aquele churrasco rolando. Peraí, o que está acontecendo aí? Olha o versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? Olha o versículo 27. E ele disse, veio teu irmão e teu pai o matou, o bezerro e cevado, porque o recebeu, são e salvo. Outro ponto que eu quero bater aqui. O filho mais velho não sabia de nada. O filho mais velho estava trabalhando e o pai não falou nada. Aqui que entra esse segundo ponto do filho mais velho. O relacionamento do pai com o filho mais velho. Parece que não tinha. Parece que o pai não conversou com... Olha, o seu irmão está voltando. A alegria era só para ele. Faltou ele compartilhar com o filho mais velho. Foi aí que eu falei do relacionamento. A família toda tem que se relacionar. Olha, está acontecendo isso. A família toda tem que estar junto, a casa, a tribuna ali, né? A igreja toda. Está dando para entender? É todos, é junto, é um conjunto. Não adianta não ficar de fora. Quem viu aquele filme 300, né? Aquele que foi rejeitado, foi que entregou, né? Levou o exército inimigo. É sempre assim. É o mau funcionário que trabalha mal, quando é mandado embora, ele arruma um problema na empresa. Aí quer entrar na empresa por onde não é para entrar, no horário inadequado. Olha, eu sei de tudo da empresa. Vamos lá que a gente vai arrumar aquele dinheiro lá. É sempre assim, aquele que é rejeitado. O rejeitado vai arrumar um problema. E o filho mais velho estava questionando o pai. Olha, o senhor não falou nada comigo, não estou sabendo. O servo do pai sabia do que estava acontecendo, mas o filho mais velho não sabia. Converse com seu filho, toda decisão sua, conversa com seu esposo, não toma decisão monocrática, conversa, diálogo, tem que dialogar. Indignamente, o versículo, pasmo ficou o filho mais velho. Qual o motivo? Qual o motivo que levou o pai a não compartilhar com seu filho mais velho que iria realizar um banquete para recepcionar o seu filho mais novo? Qual era o motivo? Qual era o motivo que ele tinha? O texto não diz. Observamos que a atitude do pai poderia ter provocado a divisão.
A divisão chega quando tratamos uma pessoa melhor do que a outra. A divisão chega quando eu molho mais esta planta e não molho mais aquela. Essa aqui vai morrer, não vai? A planta precisa de água. A planta precisa ser aguada. Rega a planta todo dia. Eu faço uma caminhada aqui, tem um senhor lá no finalzinho. O senhor está sempre lendo. Eu todo dia passo por ele. Bom dia. Quando eu passo caminhando, correndo, bom dia. Ele não falava comigo não, agora ele fala. Aí andei uns tempos, só estou caminhando agora no final de semana. Aí eu passo lá e, bom dia. Agora ele está respondendo alegremente. E assim, é todo dia regando, é todo dia molhando. Um dia eu vou parar do lado dele e posso orar por ele. Um dia eu vou chegar do lado dele e vou poder falar de Jesus para ele. É todo dia regando um pouquinho, é todo dia falando um pouquinho, é todo dia regando, é todo dia. É aquela pessoa que você senta no ônibus, é aquela pessoa que você senta no trem, no metrô, é aquela pessoa que você passa e você nem fala com ela. Que isso, que coisa? Pode isso? É passar e falar, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, como você está? É a convivência, é relacionamento pessoal, mas não estava acontecendo. Não estava acontecendo ali, o filho mais velho não sabia. Olha a consequência. Versículo 28. E ele disse, versículo 28, mas ele se dignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Algumas versões dizem que ele se irou, ele ficou triste, ele ficou zangado, observando que a atitude do pai poderia ter provocado aquela divisão. Observamos que, às vezes, a nossa atitude pode gerar consequências graves e provoca divisão. O servo sabia mais que o filho, que passaria na cabeça do filho mais velho em saber que o pai conversava algo particular com o servo dele, com o funcionário dele, com o empregado. No caso da parábola, era aquele servo, porém não conversava nada com o filho mais velho. O filho mais velho trabalhando, ralando, e o pai não conversou. Versículo 28, a indignação do filho mais velho. Ele estava irritado. Imagine uma pessoa irritada, Alex. Imagine uma pessoa irada. Ela é capaz de fazer coisas horríveis, irmãos. Capaz de fazer coisas horríveis. E aquele filho mais velho estava assim. Mostra a verdadeira natureza do coração, porque ele não sabia o que estava acontecendo. A atitude dos filhos mais velhos demonstra a falta de relacionamento que havia naquela casa. O pai parecia que amava mais o filho mais novo do que o mais velho. Olha a atitude do pai, erradamente. Eu estou analisando o relacionamento, já falei para os irmãos. Aquela atitude estava mostrando isso, falta de relacionamento que havia e causou a ira naquele filho mais velho. Um intenso sentimento de ódio, de rancor, de indignação pelo descaso. Ele me ignorou, eu estou ralando, trabalhando, olha só. Eu estou ralando e ele me ignorou. Meu pai me ignorou, olha só a divisão. Se a mãe estivesse lá, né, a moderadora, já acalmava tudo. Calma, meu filho. Não, seu pai está cansado. Ele pensou errado. Ele tomou atitude errada, mas não, vamos lá. Rancor, indignação, descaso, falta de relacionamento do pai. Versículo 29. Resposta da indignação do filho mais velho. Diz o texto, já estamos encerrando. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Que coisa, hein? Não deu nada para o filho. Eu já vi pastores pregando isso aqui, metendo malho no filho mais velho. Estou falando de relacionamento. O filho mais velho queria aproximação do pai. O filho mais velho queria mais diálogo do pai. Olha aí, pai. Olha aí, mãe. O filho mais velho queria mais carinho, mais abraço. Porque o carinho e o abraço estava aqui, para o filho mais novo. Oh, meu filho mais novo tem tudo. Mas o filho mais velho não tem nada. A divisão dentro de casa. O carinho é para os dois. Deus abraça a sua igreja. Deus não tem um filho especial, não.
Deus tem um carinho especial por cada um de vocês aqui. Opa, eu também estou dentro. Você também está dentro. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Nós te amamos, a igreja te ama. Essa igreja foi sempre uma igreja amorosa. Essa igreja foi sempre uma igreja acolhedora e vai ser a igreja, eu falo essa igreja, mas eu quero incluir as outras igrejas, irmãs. As igrejas são sempre amorosas, carinhosas. Ela inclui e não afasta. Vou correr. A resposta de indignação do filho mais velho. O que o filho mais velho estava cobrando do pai? Mais afinidade, mais relacionamento, mais presença na sua vida social. O pai que substitui a sua presença. O pai, olha só. Olha o versículo 29. Versículo 30, né? Não, versículo 31. Olha a resposta do pai. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha a palavra do pai. Todas as coisas são... O filho queria aquilo. O filho queria coisas materiais, ele tinha 2/3 da herança. O filho queria mais amor. O filho queria mais aproximação. O filho queria mais presença do pai. A gente sente a falta de Deus. Eu sinto a presença de Deus. É por isso que ele enviou o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo está ativo. Deus Pai, que é o próprio Deus, agindo no povo de Israel. Deus Filho Jesus, que veio para os discípulos, para os apóstolos. E o Espírito Santo veio e está presente na igreja. Ele é o Consolador, Ele está ativo, Ele está falando contigo. É Ele que sopra nos teus ouvidos. É Ele que fala: meu filho, tem de ânimo, minha filha, tem de ânimo. Eu estou contigo, nós vamos vencer. É o Espírito Santo te abraçando, é o Consolador. É o Espírito Santo te levantando todo dia. Opa, levanta, vamos trabalhar. Vamos lá, mais um dia que eu estou te concedendo. O filho mais velho precisava do amor do pai. Nós precisamos do amor de Deus. Mas o amor de Deus pode ser expressado através da minha vida, sobre a vida de cada um aqui presente. Sobre a sua vida, sobre esta terra lá fora. Eu passo e falo com todo mundo. Eu cumprimento todo mundo. Eu vou até lá. Pode ser, né, irmão Closici? Pode ser quem for, né? Né, irmã Ivone, quando chegou aquele senhor aí fora, né? Num domingo de manhã, eu falei: vai tomar café comigo. A irmã Ivone foi lá, comprou o café, ele sentou ali, tomou café comigo ali. Talvez não tinha nem tomado o café, com o pé daquele jeito, cheio de enfermidade. É o amor que ele espera da igreja. O amor que eu espero, eu tenho que retribuir, eu tenho que amar mais. Temos que amar mais, irmãos, relacionamentos. Não importa quem seja, se é prostituta, o que faz, eu tenho que dar mais amor. Ajudar aquele que precisa. Eu preciso de ajuda. E é isso que temos que fazer, relacionamento. Versículo 30, uma demonstração que o pai ainda tratava diferente os filhos. 31 e 32, e ele diz: filho, tu estás sempre comigo. Tudo que tenho, quando eu falei o bens, né, trocar bens materiais por aquilo que eu tenho que fazer. Os valores materiais sendo colocados em primazia. Não são valores materiais, não. Valores materiais figuram em segundo plano. Eu falei no início aqui: buscar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Senão a gente vai buscar o tesouro que vai perecer, as coisas do mundo que vai perecer. Aquele filho não queria valores materiais, porém valores familiares, emocionais. O tato. Trabalhava igual escravo, disse o filho mais velho, mas precisava do carinho do pai. Ele não queria dinheiro, não queria bens. Será que o pai tinha mais amor pelo filho mais novo do que o filho mais velho? Será que nós estamos dando mais amor a uma pessoa do que a outra? Será que nós estamos mais nos aproximando de um do que do outro? Se isso estiver acontecendo, o outro pode ficar chateado, o outro pode ficar aborrecido pelo distrato. Será que o pai explorava o filho mais velho e passava a mão na cabeça do filho mais novo? Podemos fazer uma análise com os filhos de Jessé, quando Davi vai levar os alimentos para o seu irmão no vale de Elá. O seu irmão mais velho lhe chama a atenção
por estar ali. O que você está fazendo aqui? Você deixou o rebanho do nosso pai. O filho mais velho era sisudo com Davi. O filho mais velho era duro com Davi. Aí Davi chega, você vai fazer o que você sempre faz comigo lá, vai me dar cascudo. O filho mais velho às vezes faz isso, né? Davi ralando, trabalhando. Tudo bem que eles estavam no exército de Saul, né? Davi respondeu ao irmão mais velho, vai fazer comigo o que faz sempre. Às vezes nossos filhos vai fazer isso de novo comigo, mãe? Vai fazer de novo comigo, pai? Enquanto passa a mão na cabeça do outro filho, esse filho aqui está levando chibatada. Para finalizar, meus irmãos, princípios fundamentais para a mudança. Algumas atitudes eu preciso fazer. Primeiramente, eu tenho que conviver com a palavra de Deus. É o ponto moderador, é o ponto de fortalecimento. A palavra de Deus não pode faltar na minha vida, é o alimento nosso diário, precisa. Ela é viva e eficaz, ela está ativa, precisa. Salmos, provérbios eu tenho que ler, eu leio, eu necessito, vai te fortalecer, vai te dar mais força para a semana toda. Guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para não errar, para não pecar, para não falhar contra Deus, não falhar contra a humanidade. Eu, quando guardo a palavra de Deus, eu não falho com o irmão. Quando eu guardo a palavra de Deus, eu não falho com o meu patrão, com o meu chefe, eu obedeço. Lá eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo lá. Eu sou um exemplo na minha firma, no meu trabalho. Eu sou um exemplo na faculdade, eu sou um exemplo onde eu passo, eu sou um exemplo na rua. Eu não gosto de falar isso, mas eu encontrei um jovem que andava dissoluto, bêbado e fazendo coisas erradas. E ele me encontrou, me abraçou, rapaz, você era o meu exemplo. Eu olhava para você e via Deus. Você sempre foi o meu referencial. Eu falei, que isso? Referencial tem que ser Deus. Eu olho para Deus. Se o referencial está sendo em mim, é porque eu estou andando em Deus. Qual é o seu referencial? Salmo 119, versículo 11. Guardei a palavra, escondi, para não pecar. Conhecemos a palavra de Deus, porém, não a utilizamos. Sabia disso? Tenho que conhecer e tenho que utilizar. Porém, ignoramos quando ela nos confronta. A palavra de Deus sempre tem que nos confrontar. A palavra de Deus sempre tem que mostrar o caminho que eu devo seguir. A palavra de Deus sempre tem que mostrar a direção que eu tenho que ir. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que ela afirma. Deus sempre vai falar com você. A palavra de Deus, ela tem que ser utilizada para esses nossos dias. Conhecemos e pregamos a palavra de Deus, porém ignoramos quando ela nos confronta. Não é o que eu almejo, não é o meu ego quer fazer. A palavra de Deus foi estabelecida para confrontar princípios. Sabia disso? Interessante, Alex. A palavra de Deus, ela confronta princípios. Ela precisa confrontar. É a espada de dois gumes, ela tem que cortar mesmo. Ela tem que confrontar as minhas atitudes, ela tem que confrontar os meus pensamentos, ela tem que confrontar aquilo que eu estou fazendo, ela tem que confrontar onde eu estou pisando. E precisa, para eu me ajustar, para eu chegar aonde Deus quer. Princípio que criamos e princípio que geramos. A segunda coisa, princípios morais precisam ser respeitados. Princípios éticos precisam serem respeitados. Princípios religiosos precisam serem respeitados. Eu respeito os diáconos da igreja. Eu respeito a liderança da igreja. Eu tenho que respeitar. São princípios fundamentais, importantes. Hierarquia e disciplina, aprendemos isso, né? Eu tenho que respeitar. Eu respeito acima de mim. Sabe por quê? Eu aprendi há pouco tempo. Por que os judeus usam aquele kippazinho? Porque daqui para cima é Deus. Não existe ninguém acima de Deus. Eu tenho que respeitar Deus. Aqui para cima. Sabe por que a bandeira do Brasil está acima? Lá em cima. Ela é soberana, tem que ser respeitada. Está acima das cabeças. Vi uma formatura, um general falando, a bandeira do Brasil está lá em cima. Precisa ser respeitada. Eu tenho que respeitar porque ela está acima. Estão desrespeitando. Se estão desrespeitando princípios,
alguma coisa está errada. O que a sociedade preserva quanto à moralidade? O que a família preserva em relação aos compromissos familiares? Valores religiosos importantíssimos, fundamentais, que necessitam serem respeitados e preservados para a geração futura. O amor ao próximo, vamos amar mais, vamos entender mais sem magoar, vamos amar mais sem julgar ou traí-lo. Traição na família, traição no trabalho. Princípios precisam e necessitam serem respeitados. Existe uma ética familiar, social e religiosa que precisa ser respeitada, preservada. O respeito aos mais idosos, o respeito aos mais experientes, o respeito aos mais antigos. Os mais modernos tem que respeitar, né, Soriano? Os mais antigos, o respeito, tem que respeitar o irmão que é o moderador, que é o vice-moderador da igreja, que é o diácono. Para finalizar, não é um princípio, mas é um reconhecimento. Reconhecer o valor da casa do seu pai. Reconhecer o valor que tem a sua casa. Reconhecer o valor que tem essa igreja. Reconhecer o valor que tem a casa do seu progenitor ou a sua igreja. Você está disposto? Vai ter algum louvor? Se não tiver... Tem? Então, você está disposto a mudar? Você está disposto a tomar atitude de mudança? Ninguém vai pegar você pelas mãos para que haja uma mudança. Ninguém vai obrigar você a mudar, não. Ninguém aqui obriga nada. Deus não obriga. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele tem paciência. Ele espera. Ele dá outra oportunidade. Você que precisa tomar esta decisão, ou essa atitude inicial, para que verdadeiramente haja uma mudança. Essa atitude inicial, para que essa mudança aconteça. Nós vamos louvar o Senhor. Você pode ficar de pé. Se não pode, pode ficar sentado, não há problema.